videoaula de hoje vai tratar de dois assuntos complementares a essa parte da estática, sendo o primeiro assunto é a força atrito. Força atrito pode aparecer em qualquer tipo de exercício e a gente vai ver o que ela é. Imaginando um bloquinho em cima de uma superfície e ele sendo puxado um pouco, vamos imaginar por pouco tempo, uma hora esse bloquinho vai ganhar uma aceleração, só que ele também vai parar. O que faz esse bloquinho parar é a força atrito. Essa força atrito sempre é ao contrário do sentido de escorregamento, que é o sentido que o bloquinho se move. Essa força atrito tem muitas aplicações no nosso dia a dia, por causa que se ela não existisse, qualquer leve inclinação, nada ia parar no seu lugar. Tudo que você colocaria em cima de uma mesa e tivesse um pouquinho inclinada ia escorregar e nada ia parar no lugar. Existem dois tipos de força atrito. Uma é a força estática, que pode ser calculado com o coeficiente estático, que é o μ estático vezes a normal, e a cinética, que é quando o bloquinho já está em movimento, que é calculada com o μ cinético vezes a normal. Uma observação que a gente tem que fazer é que normalmente o μ estático sempre é maior do que o μ cinético. É muito comum isso acontecer. E outra observação também que a gente tem que fazer é que quando o exercício fala que tal corpo não pode ter escorregamento, o que isso quer dizer? Que o FAT tem que ser menor ou igual ao FAT estático, certo? Que é o μ estático vezes a normal. Basicamente é só isso sobre força atrito, e os exercícios sempre vão pedir ou a força de atrito estática ou a força de atrito cinética, só isso. Agora o próximo tópico que a gente vai ver, complementar também, que pode aparecer em exercícios, é hidrostática. Bom, para a gente entender um pouquinho do que é o exercício de hidrostática, vamos imaginar um tanque, certo, que eu estou desenhando aqui, com um líquido dentro, e a gente tem que saber a densidade desse líquido. Isso é muito importante, geralmente vem no enunciado do exercício. Outra coisa que a gente tem que saber é a altura da coluna desse líquido, que aqui eu estou chamando de H. E o que se pode pedir é, por exemplo, nesse ponto P1, que eu acabei de desenhar em vermelho, o que eu posso pedir nesse ponto? Eu posso pedir a pressão que o líquido faz nesse ponto. Então, a pressão que esse líquido faz vai ser igual a ρ, que é a densidade do líquido, vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna desse líquido. Basicamente, é só isso quando se pede a pressão em determinado ponto. Também é importante ressaltar que o ponto não precisa estar na base do tanque, ele pode estar no meio do tanque, só que aí você vai ter uma nova altura da coluna do líquido. Não vai ser mais Hzão, vai ser um Hzinho. Agora vamos imaginar esse tanque de maneira tridimensional, em que a espessura dele vai ser A e o comprimento do tanque vai ser B, ok? E a altura da coluna continua sendo Hzão. Outra coisa que o exercício de hidrostática pode pedir é a força resultante que o líquido faz, por exemplo, na base do tanque. Também pode ser na lateral do tanque, tanto faz, é a mesma coisa para calcular, mas a gente vai fazer aqui para a base. Essa força que o líquido faz é devido ao próprio peso do líquido que está na base do tanque, certo? Então, para calcular essa força, a gente vai pegar a densidade desse líquido, multiplicar pela gravidade, multiplicar pela altura da coluna do líquido, vezes a área da base ou da lateral. Se você for fazer o que a gente está fazendo, é a área da base, certo? Então, vai ficar ρgh vezes A vezes B, que é a área da base. Mas se a gente parar para pensar, esse H vezes A vezes B é a mesma coisa que o volume de líquido que eu tenho ali dentro. Então, nossa força pode ser escrita como ρgv, que é o volume de líquido que eu tenho ali. É isso, pessoal. Obrigada!